Algumas feridas não sangram por fora, mas por dentro elas destroem tudo. Basta uma traição, uma humilhação, um abandono, e de repente a alma entra em guerra. O coração endurece, a mente não para, e o desejo de revidar começa a parecer justiça. É assim que muita gente perde a própria paz, não no momento em que é ferida, mas no momento em que deixa a dor assumir o controle, porque ser machucado já dói. Mas se tornar prisioneiro do que fizeram com você dói ainda mais. E é exatamente aqui que o estoicismo entra com uma verdade brutal. O erro do outro pode até ter te atingido, mas não tem o direito de governar a sua mente, destruir o seu caráter e definir quem você vai se tornar depois disso. A maioria das pessoas, quando é ferida, quer provar alguma coisa. Quer devolver. Quer ver o outro cair. Mas os estoicos escolheram um caminho muito mais difícil e muito mais poderoso. Eles entenderam que a maior vitória não é ferir de volta. É continuar inteiro por dentro quando tudo em você quer se perder. Então a pergunta não é como fazer quem te machucou sofrer. A pergunta é como continuar digno depois da ofensa. Como não deixar a revolta envenenar sua alma. Como seguir em frente sem se tornar frio, amargo ou vazio. E como vencer essa batalha sem precisar revidar, sem implorar reconhecimento e sem abandonar aquilo que há de melhor em você. Hoje você vai entender por que, para o estoicismo, a verdadeira força não está na vingança. Está na virtude. Se esse vídeo tocou você de verdade, então não sai daqui sem fazer o que precisa ser feito. Deixe o seu like, se inscreva no canal e mostre que você faz parte de um grupo que não quer viver no impulso, na fraqueza e na escravidão emocional. E se você chegou até o fim, comente aqui embaixo a palavra virtude. Quero ver quem ainda escolhe caráter em vez de revanche, lucidez em vez de raiva e força interior em vez de descontrole. O que o outro faz pertence ao outro. Sua resposta pertence a você. O primeiro princípio estoico é simples e poderoso. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. A ofensa do outro não depende de você. A traição do outro não depende de você. A injustiça do outro não depende de você. Mas sua resposta depende. E quando você entende isso de verdade, deixa de viver como escravo do comportamento alheio. Você para de entregar sua paz a quem não sabe sequer governar a si mesmo. O estoico não ignora a dor por ingenuidade. Ele apenas se recusa a transformar a dor em desordem interior. 2. Sofrer o erro do outro não obriga você a imitar esse erro. Quem te fere pode agir com raiva, egoísmo, inveja ou crueldade, mas nada disso obriga você a descer ao mesmo nível. Essa é uma das bases mais nobres do estoicismo. O mal praticado pelo outro não deve se tornar o princípio da sua conduta. Se alguém mente, isso não é licença para você mentir. Se alguém trai, isso não é licença para você agir sem honra. Se alguém tenta te humilhar, isso não justifica que você abandone a própria dignidade. A verdadeira derrota não é ser ofendido. É permitir que a ofensa destrua seu caráter. 3. A mente sofre mais com julgamento do que com fato. Os estoicos observavam algo profundo. Muitas vezes, o que nos destrói não é o acontecimento em si, mas o significado que damos a ele. Quando alguém te fere, o fato existe. Mas depois dele vêm os acréscimos da mente. Isso acabou comigo. Minha vida perdeu valor. Preciso responder. Não posso aceitar isso. O estoicismo nos ensina a interromper esse excesso, a olhar para o fato com clareza, a separar acontecimento de interpretação. Isso não apaga a dor de imediato, mas impede que ela se transforme em tirania mental. 4. A virtude é o único bem verdadeiro. Para o estoico, reputação, aprovação, poder, prestígio e até a maneira como os outros nos tratam pertencem ao campo do que é externo. O bem verdadeiro está em outra parte, na virtude. Ser justo, ser prudente, ser corajoso, ser temperante. É isso que realmente importa. Por isso, quando alguém te machuca, a pergunta mais estoica possível não é como faço essa pessoa pagar? É como ajo com justiça, lucidez e honra diante disso. Porque mesmo em meio à dor, você ainda pode escolher a retidão. E essa escolha ninguém pode arrancar de você. 5. Autocontrole não é repressão, é governo interior. Muita gente confunde estoicismo com frieza emocional. Mas o estoico não é alguém que não sente. É alguém que não se entrega cegamente ao que sente. Sentir tristeza não é fraqueza. Sentir decepção não é erro. Sentir indignação diante de uma injustiça é humano. O problema começa quando a emoção toma o lugar da razão. Autocontrole no estoicismo significa isso. Sentir sem se perder, pensar antes de agir, responder sem impulsividade. É o domínio da alma sobre o impulso. 6. Seguir em frente é um dever para consigo mesmo. Há momentos em que permanecer preso à ofensa é continuar dando poder ao acontecimento. O estoico entende que a vida é curta demais para ser organizada em torno do erro alheio. Por isso ele não faz da ferida sua identidade. Ele aprende, corrige a rota. Protege o que precisa ser protegido. Mas continua. Seguir em frente não é fingir que nada aconteceu. É reconhecer o fato sem transformar esse fato no centro permanente da existência. 7. A justiça estoica não é vingança.
Ser fiel ao estoicismo não significa aceitar tudo passivamente. Se houve abuso, desrespeito ou injustiça, você pode agir com firmeza. Pode colocar limites. Pode se afastar. Pode tomar decisões corretas e necessárias. Mas uma coisa é agir por justiça. Outra é agir por vingança. A justiça busca o que é correto. A vingança busca satisfazer a paixão ferida. O estoico escolhe sempre o que é correto, mesmo quando está sofrendo. Porque ele não quer apenas vencer uma situação. Quer permanecer digno dentro dela. 8. A paz interior é resultado de alinhamento com a razão. No fim, a grande meta estoica não é parecer forte diante dos outros. É estar em paz consigo mesmo. E essa paz não nasce quando o outro se arrepende. Não nasce quando a vida compensa a dor. Não nasce quando todos reconhecem sua razão. Ela nasce quando sua consciência sabe: eu não traí meus princípios. Eu não me tornei pior por causa do que vivi. Eu permaneci fiel ao que é justo. Essa é a liberdade estoica. Não depender da mudança do mundo para conservar a integridade da alma. Por isso, diante de quem te feriu, não busque a pequena satisfação de revidar. Busque algo maior: clareza, domínio próprio e virtude. O estoicismo não ensina a desprezar pessoas. Ensina a não se escravizar ao erro delas. Não ensina a punir em silêncio. Ensina a viver de tal modo que sua paz não possa ser governada de fora. Quem vive assim não precisa provar superioridade. Não precisa vencer discussões. Não precisa transformar dor em espetáculo. Basta permanecer firme, justo e lúcido. Porque, no fim, a maior vitória não é fazer o outro sofrer. É não permitir que o erro do outro destrua o que há de melhor em você. Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui, a ideia é aprender a viver com mais força interior, razão e serenidade. E se você chegou até o fim, comente aqui embaixo a palavra virtude.